Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: Caim e Abel. Considerando o texto de Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 2. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Gênesis capítulo 4, versos 1 e 2. Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Capítulo 5, verso 4. Mas Caim e Abel parecem ter sido os dois primogênitos. Alguns acham que eles eram gêmeos e, como Esaú e Jacó, o mais velho odiava e o mais jovem amava. Embora Deus tivesse expulsado nossos primeiros pais do paraíso, ele não os puniu privando-os de filhos. Mas, para mostrar que tinha outras bênçãos reservadas para eles, o Senhor guardou para eles os benefícios daquela primeira bênção de multiplicação. Embora eles fossem pecadores e sentissem a humilhação e a tristeza dos penitentes, não se consideravam como desconsolados, tendo a promessa de um Salvador na qual poderiam se apoiar. Aqui nós temos, ponto número 1, os nomes de seus dois filhos. Primeiro, Caim significa possessão, pois Eva, quando deu à luz a ele, disse com alegria e gratidão e grande expectativa: Alcancei do Senhor um varão. Observe que os filhos são dádivas de Deus e ele deve ser reconhecido na construção de nossas famílias. Isso duplica e santifica nossa satisfação nelas quando as recebemos da mão de Deus, que não abandonará as obras e dádivas de sua própria mão. Embora desse à luz a Caim com os sofrimentos que eram uma consequência do pecado, ainda assim ela não perdeu o senso de misericórdia em meio às suas dores. Consolos, mesmo reduzidos, são mais do que merecemos. E, consequentemente, as nossas queixas não devem suprimir os nossos agradecimentos. Muitos presumem que Eva tinha a presunção de que esse seu filho era a semente prometida e que, por isso, ela entendia que havia triunfado nele. Como podem ser interpretadas as suas palavras: Alcancei um varão, o Senhor, homem de Deus. Sendo assim, ela estava miseravelmente equivocada, como Samuel, quando disse: Certamente está perante o Senhor, o seu ungido. 1 Samuel 16, verso 6. Quando as crianças nascem, quem pode prever o que virão a ser? Aquele de quem se cria que fosse um homem, o Senhor, ou ao menos um homem de Deus, e a serviço dele como sacerdote da família, tornou-se o inimigo do Senhor. Quanto menos esperarmos das criaturas, mais suportáveis serão as decepções. Segundo, Abel significa vaidade. Quando pensou que havia conseguido a semente prometida em Caim, ela ficou tão empolgada com essa posse que o outro filho era uma vaidade para ela. Para aqueles que têm um interesse em Cristo e fazem dele tudo o que têm, as outras coisas são como nada. Isso implica igualmente em que, quanto mais tempo vivermos neste mundo, mais poderemos ver a sua vaidade.
A princípio, nós gostamos muito desta vaidade, como uma possessão. Porém, depois, a vemos como algo para o que estamos mortos, como uma ninharia. O nome dado a esse filho é posto sobre toda a raça. Salmo 39, verso 5. Todo homem que está em sua melhor condição é como Abel, vaidade. Que nós trabalhemos para ver tanto a nós mesmos quanto aos outros assim. Tanto a infância como a juventude são vaidade. Ponto número 2. As ocupações de Caim e Abel. Observe que, primeiro, ambos tinham uma ocupação. Embora eles fossem herdeiros legítimos do mundo, tendo um nobre nascimento e grandes posses, mesmo assim eles não foram criados na ociosidade. Deus deu a seu pai uma ocupação, mesmo na inocência, e seu pai também lhes deu uma. Note que é da vontade de Deus que cada um de nós deva ter alguma coisa para fazer neste mundo. Os pais devem criar seus filhos para trabalhar. Dê a eles uma Bíblia e uma ocupação, disse o bom Senhor Dodi. E que Deus esteja com eles. Segundo, suas ocupações eram diferentes para que eles pudessem negociar e fazer permutas um com o outro na medida em que houvesse oportunidade. Os membros do Estado têm necessidade uns dos outros e o amor mútuo é ajudado pelo relacionamento mútuo. Terceiro, suas ocupações diziam respeito ao trabalho de lavrador, a profissão de seu pai. Esta é uma ocupação necessária, pois o próprio rei é servido do campo. Mas era um trabalho laborioso que requeria cuidado constante e atenção. Isto é visto agora como um trabalho ruim. Os pobres da terra trabalhavam como vinhateiros e lavradores, Jeremias 52:16. Mas o trabalho está longe de ser uma desonra para eles. Eles certamente o honravam. Quarto, deveria parecer, pela sequência da história, que Abel, embora fosse o irmão mais novo, ainda assim entrou primeiro em sua ocupação, e provavelmente seu exemplo atraiu Caim. Quinto, Abel escolheu aquele trabalho que mais favorecia a meditação e a devoção, pois a vida pastoral era considerada particularmente favorável a estas. Moisés e Davi cuidaram de rebanhos e, em seus retiros, conversavam com Deus. Note que esta ocupação ou condição de vida é a melhor para nós. E devemos sempre escolher aquela que for a melhor para nossa alma, aquela que menos nos expuser ao pecado e que nos proporciona as melhores oportunidades de servir e de desfrutar a presença e a comunhão com Deus.